Então, até agora, nós fizemos uma viagem muito rica pelo movimento renascentista. Porém, agora nós vamos pensar um pouco mais sobre a literatura em Portugal. Que é o que vai desafiar diretamente. O Brasil ainda não, né? Então a gente pode falar ainda de literatura brasileira. Isso aí vai começar depois. Mas então, o Renascimento ele foi muito amplo, tá? Em Portugal, ele foi chamado de classicismo, tá? A parte literária. E aqui no Brasil, nós dividimos em dois períodos, né? O humanismo e o classicismo, mas é tudo Renascimento, tá? A questão é que no humanismo, né, ele foi um período de transição, então é o início do Renascimento, é justamente o que a professora André falou, daquela transição dos valores medievais para os valores renascentistas. E nessa transição de valores surgem é, novos estilos de escrita em Portugal. Tá? Então, lá, o humanismo, né, ele é marcado pela nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo, né, a Torre do Tombo, né, o professor André vai confirmar, é um registro civil, né, em português, registro de documentos, né, para quem é historiador, o auge está por ali, né, analisando aquela questão toda, mas Fernando Lopes ele assume, e aí ele começa a escrever em prosa, uma coisa diferente, nova do que acontecia, porque vocês lembrar que nós falamos até agora, até então a escrita era poética, né, primeiro em forma de versos, tá? Então Fernando Lopes ele começa a escrever em prosa, né, suas crônicas, não são as crônicas de Fernando Veríssimo, que todo mundo está acostumado a ler e adora. Essas crônicas são genealogias, né, das dinastias lusitanas. Né? Era a função dele fazer isso, fazer todas essas genealogias dos reis, dos nobres, né? E manter esse arquivo lá na Torre do Tombo. Essas são as crônicas que surgem aí no humanismo do início, essa escrita em prosa. Tá? Além disso, ele também escrevia a história dos santos. Né? Tem que lembrar que, embora seja um período de antropocentrismo iniciando, seja um período Humanismo. de humanismo, a força religiosa nunca deixou de ser forte. Então, a história dos santos era importante para ser escrita e ele escreveu. E essas histórias são chamadas agiografias. Sabia disso? Sabia sim. Não. Até E, porque eu sou fã de biografias, inclusive de vidas de santos. então, Fernando Lopes começa com essa questão aí. São chamadas crônicas históricas, né, que fazem parte do humanismo. O outro texto em prosa que surge com muita força, surge na verdade não, ele ganha mais força, são as novelas de cavalaria, que nós aí falamos né, no vídeo anterior. Tá aqui o cardzinho vai aparecer em algum lugar em cima da tela, depois vocês clicam e dão uma olhadinha lá. Não vou entrar em detalhes das características, já falei isso no vídeo anterior, mas aqui ele ganha mais força porque passa para uma escrita mais em prosa, uma narrativa mais forte, uma narrativa mais fácil de se acompanhar. E aqui essas narrativas de cavalaria se dividem em três ciclos. Né? O ciclo clássico, né? onde as histórias greco-romanas vão voltar, né? Aqueles heróis greco-romanos reaparecem. Né? O ciclo carolíngio, que aí sim os cavaleiros são o auge, né? Nesse ciclo vai se contar as proezas e aventuras de Carlos Magno e seus 12 pares. Tá? E aí abre para o ciclo talvez o mais famoso, mais conhecido, o chamado ciclo bretão, né? Que é o nosso querido Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, no qual a obra mais famosa é a Demanda do Santo Graal, né? onde Arthur, né, ele está numa reunião com os seus cavaleiros na Tábua Redonda e um anjo desce e entrega a ele a incumbência de achar o cálice de Cristo. Mais uma referência que é repetida várias vezes, né? Qualquer semelhança com o Indiana Jones é mera coincidência, né? Com a última cruzada, porque essa busca pelo Santo Graal Sim, é tema de várias histórias na literatura ao longo dos ao longo séculos. dos séculos. Então, Arthur e seus cavaleiros recebem essa demanda, né? Isso. Para os nerds de essa quest, né? E parte em busca do Santo Graal, né? Se separam, enfim, não vou contar aqui porque é uma história longa, né? Mas vale a pena muito ser lida. Então, o ciclo bretão ele encerra a novela Cavalaria, que vai passando por esse período clássico aí durante o Renascimento. E por fim, mais importante para a gente aqui no Brasil, surge um rapaz chamado Gil Vicente, né? E ele cria o chamado Teatro Vicentino, né? Um teatro feito
originalmente para substituir o sermão nas igrejas, né, a elegia, né, para quem não é católico, o sermão ou a elegia, né, é uma parte que o celebrante ele para de somente ler as escrituras e vai fazer ter seu comentário sobre o que foi feito ali de cunho moral. E aí o Gil Vicente, nas suas peças, ele faz esse comentário. Ia ser uma peça de fundo moral, religiosa, onde ele ia abordar com muito humor, tá? As questões que foram discutidas durante a missa, né? Com o tempo, isso aí obviamente ganhou outros ares, né? Ele foi ficando mais conhecido, as peças foram ficando famosas. Ele escreveu peças durante 40 anos, né? Então é muita peça e virou divertimento popular, tá? Então o Gil Vicente, o Teatro Vicentino vai ter dois tipos de peça, né? Os autos, né, que são peças realmente de cunho religioso, moral, e as farsas, né, que são peças mais populares, são peças mais curtinhas, né, onde ele vai abordar o estilo mais de falar da vida do povo, dos camponeses e assim por diante. Tá? O seu teatro ele vai ter como principais características, né, além do Renascimento, já foi comentado, Sim. a questão da presença de personagens tipo. Né? O que são personagens tipo? São personagens estereotipados. Né? Então você não vai ter lá João Maria e Manuelzinho para ser personagem. Você vai ter o judeu, vai ter o parvo, vai ter o soldado, o banqueiro. E esses personagens eles vão apresentar na sua construção, né, todas aquelas características que fazem parte daquela profissão, daquele nicho social. Tá? Então, todo o perfil de personalidade, no caso o parvo, né? E aí, nesse ponto, entra a alegoria. Né? Tem acostumado a ver as produções teatrais hoje em dia, as pessoas todas produzidas, né, com o seu figurino, né? A gente está aqui saindo da Idade Média, entrando no Renascimento. Então, o que eles usavam é alegorias, ou seja, os atores entravam com objetos que lembravam aquela profissão. Então, por exemplo, se eu quero representar um soldado, o meu ator vai entrar com a espada em punho, né? Ou então com um balde na cabeça ou qualquer outra coisa que lembre uma vestimenta militar. O banqueiro vai entrar com alguma coisa que lembre dinheiro. Né? Então, essas alegorias são importantes para construir a questão do personagem. Né? E esse tipo de peça, pessoal, ele agradou bastante porque usava o humor para dar uma lição de moral. E aí, por que isso é tão importante para a literatura brasileira? Porque alguns séculos depois, aqui na Paraíba, surge um rapazinho chamado Ariano Suassuna, que escreve uma peça do mesmo estilo, não se enganem, pessoal, é do mesmo estilo, só que um pouco mais longa, chamada O Alto da Compadecida. Tá? E aí eu falo muito para meus alunos, querem saber como é a peça de Gil Vicente? Assistam o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, eu leio, melhor ainda. Sim. E a influência vicentina é justamente o julgamento. Tá? Como eram peças curtas, ele ia muito para a moral. Sim. Então, no Alto Compadecido de Ariano Suassuna, o que ele pega de Gil Vicente é aquele julgamento. No momento que eles chegam naquela igrejinha lá no céu, que aparece o diabo, aparece Jesus, aparece a Compadecida, Sim. aquilo é o teatro vicentino. Tá? Onde os Perfeito. pecados são apenas falados, né, são lembrados pelo acusador, que no caso lá era o diabo, né? O grande ator, né, como aquele ator. Não lembro, mas a gente vai deixar escrito aqui em algum lugar o nome do autor que faz, do ator que faz o diabo. Pois é, fantástico aquele ator, eu sou muito fã dele. Então, o teatro é naquele estilo, tá? E também com aquele toque de humor, porque o Gil Vicente teve essa sacada que o humor deixa a pessoa mais empática em relação à peça e acaba aprendendo mais. O Ariano Suassuna aprendeu bem a lição e escreveu essa grande peça, né? O Gil Vicente, a peça que eu vou destacar aqui é justamente O Alto da Barca do Inferno, que é o mesmo estilo, né? Para quem não conhece, rapidamente aí, se vocês quiserem saber mais sobre o Alto da Barca do Inferno, deixa aí nos comentários que vocês querem ouvir mais, que nós podemos gravar um vídeo especificamente falando sobre esse texto do Gil Vicente, né? Tem no Limbo, né? No Rio Styx, porque aí a influência da mitologia greco-romana, como o professor André falou, ela bate o tempo todo, mesmo nas festas religiosas. Tem lá duas barcas, a barca do céu e a barca do inferno. Na barca do inferno tem um diabo como capitão, né? E aqui a questão do diabo não é a criatura que comanda o inferno, né?
mas sim um demôniozinho, um demônio qualquer, e um anjo na barca do céu. E aí os mortos vão chegando nesse cais, né, querendo embarcar nas barcas para ir para o céu, obviamente, mas aí os pecados deles são descritos pelo demônio. Aliás, minto. Primeiro eles chegam na barca do céu, o anjo fala que eles não podem entrar, e eles vão cabisbaixos Sim, para a barca do inferno, e o demônio explica por que eles não podem entrar, que é justamente a fala sobre os pecados, né? Os pecados do banqueiro, os pecados da meretriz, os pecados de todo mundo. Né? Uma questão de destaque é que o tom humorístico dessa peça é dado pelo parvo, né? Que é o bobo, que é uma figura comum nas peças sim. medievais, né? Que ele chega primeiro, ele acaba sendo salvo, ele vai para a barca do céu, né? Porque tem aquele conceito da igreja de que os loucos não eram responsáveis pelos seus atos, Da mas já está ingenuidade, né? exato. Na loucura. Então eles já estavam salvos, né? Que inclusive o Ariano Suassuna muito inteligentemente utilizou para salvar o cangaceiro, o Severino, né? Que ele tinha perdido o juiz, então estava salvo porque não era responsável pelos seus atos. E aí o Parvo, ele passa toda a peça, né? Para usar um termo bem nordestino, malhando de quem estava chegando e dizendo, você tem que ir para o inferno mesmo, né? E ao final, né, só quem é salvo de ir para o inferno é justamente o Parvo e 3 cavaleiros cruzados, né, que chegam após terem sido mortos em batalha. Né, mais uma vez, nós já falamos sobre a questão dos cruzados no vídeo anterior, né, o Cartinho já apareceu aí em algum lugar mais para trás. Então, naquele questão de lutar pela igreja, né, por Deus e pela igreja, eles foram salvos. Né? Então, no final, a moral era mostrar os pecados que aquelas outras classes sociais faziam em sua vida, né, em suas profissões. Tá? Então, é a questão do personagem tipo do Gil Vicente. E aí, o tempo avança, né? Nós entramos na segunda fase do Renascimento, o Quattrocento, né? 400. Quattrocento. Vamos lembrar que estudamos italiano só para dizer essas Pois palavras. é. E aí, aqui no Brasil, nós vemos que surgiu o classicismo em Portugal, só que lá em Portugal tudo já era classicismo. Né? Então tem essa diferença aí. Se vocês acharem informações dissonantes, é por causa disso. Né? E aí, Sá de Miranda, ele volta da Itália e traz um novo tipo de escrita, né? Que é um poema com 4 estrofes, as 2 primeiras 4 versos, as 2 últimas com 3 versos, no qual a última estrofe é chamada de chave de ouro. Qualquer semelhança com soneto não é mera coincidência. A partir daí, o soneto ele entra na literatura com uma estrutura perfeita, poética. E aí, ao longo das escolas literárias que vão surgir daqui para frente, o soneto está sempre aparecendo. Né? Inclusive, o nosso Vinícius de Moraes, né, é considerado um dos maiores sonetistas da Verdade, língua portuguesa. Né? Ele tem sonetos belíssimos. Né? verdade. E aí o Samira traz da Itália essa forma nova de escrever, né, e marca o início do classicismo. Né? As características são as mesmas, né? Deixar, como já falei, a questão do universalismo, que eu falei anteriormente. E aí surge um rapazinho chamado, né, o Luiz de Camões, né, poeta português, tá? Quem já viu a imagem dele viu que tem um olhozinho vazado, aquilo ali existem várias histórias, né, relativas àquela coisa. Alguns dizem que ele perdeu o olho lutando, né, que ele também foi soldado, né. É aquela questão que os autores, né, os artistas renascentistas são multiuso, né. Outros dizem que ele perdeu na ponta da espada um marido traído, né, que também Camões ele era galanteador, então ele era um cara bem apessoado para a época, né. E aí Camões ele se torna um dos grandes poetas da literatura portuguesa, também muito conhecido pelos seus sonetos. Né? Então o Sagrado trouxe aquela escrita e o Camões se apropriou daquilo ali muito bem. Mas Camões, apesar de ter toda essa escrita poética muito marcante, né, que influenciou muito a nossa literatura e a nossa música, né, Diga-se Legião diga-se Urbana, Legião né? Urbana, né? A sua obra pela qual ele é mais conhecido, considerado também um épico, né, um clássico da literatura universal, é Os Lusíadas. Né? Então ele escreve essa obra para cantar, né, as glórias do povo português. Isso. Né? É um épico com todas as suas características, com um herói que é protegido pelo divino, que é Vasco da Gama. Tá? Para quem está meio assim, não, por que não Pedro Álvares Cabral? Né? Para os portugueses, a descoberta para o caminho
para a nova rota comercial para as Índias, foi muito mais importante que a descoberta do Brasil. Sim. Tá? Então, embora seja citado nos Lusíadas, né, a chegada ao Brasil, mas Vasco da Gama é o grande herói. E ele é protegido, e é interessante porque nessa obra já tem um sincretismo. Nessa obra já convive os deuses da mitologia romana, que Camões ele usa a nomenclatura romana, e a divindade cristã. Tá? Então, Vasco da Gama ele é protegido, além de Vênus, né, que protege ele, né, mais uma vez, referência aí à Ilíada, né, e à Eneida. Ele é protegido por Deus, de fato, Deus católico, né, o Deus cristão. E aí os próprios deuses dizem que ele tem uma força maior que o guia, né, e que eles não podem fazer nada para atrapalhar de fato, apesar de Baco tentar muito junto com Netuno. Né? Então a obra se divide em 5 partes, normal, né, vai ter a proposição, onde ele vai dedicar a obra, né, vai explicar o que é a obra, a proposição, a dedicatória ao rei de Portugal, a invocação, que é muito comum, né, que os autores gregos, né, e romanos, né, leia-se Homero e Virgílio, eles invocavam as musas, né, são aquelas de Hércules mesmo, quem está pensando em Hércules são aquelas mesmas, No né, desenho da Disney. da Disney, porque elas são as deusas da arte. Né? Então elas iam inspirá-los, né? Daí vem a expressão musa inspiradora, Isso. Inspirá-los a escrever melhor a obra. Camões ele invoca as Tágides, né? Que são as ninfas do rio Tejo. Pois é, né? Que, por sinal, lá no rio Tejo tem um azulejo, né? Muito bonito, onde as Tágides estão pintadas, né? Uma referência aos Lusíadas. Que, como elas acompanharam a história de Portugal, né? Tá lá no rio Tejo que passa por Lisboa, né? Então elas iam inspirá-la a contar a história. Aí vem a narrativa em si, né? E depois a finalização dos amores, tá? A obra em si, ela tem vários, são 10 cantos, né? Narra a história de Portugal até a chegada às Índias, né? Para nós brasileiros, muita coisa é desconhecida porque nós não estudamos a história de Portugal como um todo, nós estudamos Sim, partes verdade. que Fazem interessam referência, né? ao Brasil, né? Mas aí nós temos 4 episódios em destaque, né? O primeiro é o Velho do Restelo. Né? O Restelo é uma praia fluvial portuguesa, de onde partiam os navios para as grandes navegações. Né? Nós tivemos o privilégio de passar por ela. Né? É uma praia diferente quem está acostumado. A gente está acostumado a ver a praia marítima aqui no Brasil, aquelas praias de areia branca, com ondas, não. É uma praia fluvial. Né? É uma areia mais pedregosa, não tem onda, obviamente, que é o rio, e é muito profunda. Né? Afinal, as embarcações saíam partiam de de lá. lá. Né? Então, o que acontece nesse episódio, para fazer um bom resumo? Tem lá a comitiva de parte de Vasco da Gama, né, os grandes políticos, né, o rei estava para botar fora, né, para botar eles para navegarem, e aparece um velho, né, que alguns críticos estudiosos dizem que é a voz do próprio Camões, né, que faz uma profecia, né, que Portugal teria sucesso nessa empreitada, mas que depois, por causa dos gastos e tudo mais, ia enfrentar um período de grande pindaíba, né, enfrentar um período de descenso. Né, e depois a gente vai falar dessa questão mais para frente, né, que realmente Portugal entrou em declínio, né, depois por dívidas, por questão de dinheiro e tudo Pelo mais. comércio também nas Exato. Índias, que estava com a concorrência estrangeira muito elevada. O classicismo português, né, ele traz essa questão um pouco mais crítica. Então Camões ele escreveu uma obra de elevação para o povo português, mas não deixou de fazer a sua crítica um pouquinho ali. Então o Velho Restelo ele vem trazer essa questão, né, que aquele grande empreendimento é trazer muita glória a Portugal, mas também é trazer problemas econômicos. Tá? A gente tem que lembrar sempre que Camões escreveu sempre um tempo depois das navegações. Né? Então, ele sabia o que realmente ia acontecer pela frente. E aí os portugueses partem, né? Ocorrem alguns episódios no caminho, que realmente são episódios menores, para mostrar essa questão das divindades, da força do Deus cristão, que sobrepujou os deuses pagãos e por dentro. Então, não vou entrar em detalhes aqui, porque realmente são episódios pequenos que não nos interessam. Né? O próximo grande episódio, né, é o de Inês de Castro, né? Que daí onde vem a famosa frase agora é tarde, Inês é morta, né? Isso. Onde a Inês ela foi coroada rainha depois de morta, né? Por uma questão lá do príncipe de Portugal, né? Ter se casado com alguém que não era
Ela não era bem uma plebeia, né? Ela era uma nobre campesina, né? Não seria pretendente à coroa. Então ela foi assassinada, né? Uma E numa conspiração. conspiração, e o príncipe português, né, o príncipe herdeiro, exigiu que o casamento fosse reconhecido depois dela morta, né? O casamento e a sua filha também, né? Que eles tiveram uma filha juntos. Então, ela foi coroada rainha depois de morta, né? É, o terceiro episódio que nós vamos ter é o do Gigante Adamastor. Que assim, nós sabemos, né, que historicamente o grande desafio para a navegação era cruzar o Cabo da Boa Esperança, né, ali na África do Sul, né, que você tem ali muitas correntes marítimas que empurram Isso. para pedras, para tempestades. Então, a passagem ali é problemática, né? Que o encontro do Atlântico com o Índico é tanto que antes era chamado de Cabo das Tormentas. Isso. E aí, Camões, né, para descrever essa passagem de maneira épica, ele coloca um gigante como sendo responsável por todas Faz todo sentido. aquelas tormentas ali, né? Porque o gigante Adamastor, que de fato não era um gigante de nascença, né? Ele foi transformado num gigante, né? Porque ele despertou a ira de Netuno, né? Esses deuses são vingativos até não aguentar mais, né? A mitologia é sempre fantástica, né? Nós temos um vídeo que fala sobre mitos também. O primeiro. Exatamente, o cardzinho vai aparecer em algum lugar por aí. Então, o Adamastor é um humano, né? Que se apaixonou por uma das ninfas, né? De Netuno. E Netuno ficou com ciúmes e transformou o cara no gigante, né? Pois é, né? Com um dos pés é, preso na terra. Então ele podia ver a ninfa brincando ao longe, mas não podia chegar até ela. Era o grande castigo dele. Então ele ficava muito revoltado e afundava o navio dele porque ia passar por ali, né? Besteira. Né? Se vingava Se- dos navios. E aí Vasco da Gama, quando vai passando, encontra Damastor, né? E é interessante como Vasco da Gama ele é protegido pelo Deus cristão, né? Que tem toda aquela questão católica de não violência, né? Ele não combate Adamastor com armas, né? Ele simplesmente dialoga com ele, escuta a conversa de Adamastor, né? Bate uma real com ele e Adamastor deixa passar, tá? Então é aquela questão de que todo herói épico, aí pensando aqui nas epopeias, né? Ele enfrenta um grande desafio, Isso. tá? Perseu foi matar lá a Medusa. Odisseus ele foi ao inferno, né? Para Teseu, o Minotauro. Teseu o Minotauro. Então, Vasco da Gama ele enfrentou o Adamastor, né? Então ele passa por Adamastor, né? Então é vencido o Cabo das Tormentas, é vencido o Cabo da Boa Esperança e ele se dirige de fato à Índia, né? Chega lá, estabelece nova rota comercial. Outra característica da epopeia é que é, o, o, o espectador, né, o leitor, ele é jogado no meio da história. Então, na verdade, a obra começa desse ponto. Depois que ele passa pelo Cabo da Esperança, ele chega a Calicut, né? E lá o governante pede que ele conte sua história, né? Por uma razão que ninguém entende até hoje, De novo. de novo, né? E ele conta tudo até chegar até esse ponto. Aí, daí ele vai para Goa, né, na Índia, estabelece a rota comercial e volta. Aí na volta vem o epílogo que é a recompensa dos grandes heróis épicos, né? A deusa Vênus, né? Aí vem a questão do paganismo, né? Ela cria uma ilha, a chamada Ilha dos Amores, né? Onde os portugueses descem lá, vai ter um grande banquete, muitas ninfas, né? Aquela questão da festa, né? Só que Camões, ele era um homem renascentista, né? O cientificismo estava em alta, a questão da busca pelo conhecimento. E Vasco da Gama é o herói que representa isso. Então a recompensa dele não foi as ninfas, né? Ele é levado para subir uma montanha, né? Uma espécie de vulcão, só que não está em erupção. E lá ele contempla a chamada máquina do mundo, né? Onde ele consegue ter conhecimento, né? É bem Highlander, né? Que quem é um filme dos anos 80, né? Quem assistiu sabe que o prêmio final daquela luta de cortar um monte de cabeça era saber tudo. Mas essa é uma ideia do Renascimento, essa é uma ideia de quem busca a ciência e o conhecimento, né? Então o Vasco da Gama ele olha para a máquina do mundo e ele vê tudo o que vai acontecer dali para frente. E é nesse ponto que o Brasil é citado. Olha só que legal, só um finalzinho, no epílogo. Ele vê a descoberta de uma terra que ia trazer muitas riquezas para Portugal, uma descoberta de uma terra paradisíaca e muito linda, né? Então, os estudiosos eles trazem essa ideia que isso aí é o Brasil, né? Outros dizem que a própria Ilha dos Amores é o Brasil, você também é uma ilha paradisíaca, né? Então fica essa questão aí.
Mas também na Máquina do Mundo vem o segundo ponto crítico da obra de Camões, que Vasco da Gama, ele, na Máquina do Mundo, ele acaba confirmando a previsão do Vedro Restelo, de que Sim. Portugal ia enfrentar grandes dificuldades dali para frente. E aí Camões encerra aí o seu grande épico com o episódio dos Amores. Nós estivemos de frente ao túmulo de Vasco da Gama alguns anos atrás e percebemos uma áurea ainda muito grande do povo português de admiração. Inclusive, houve um senhor que fez uma visita também ao túmulo e que ficou muito tempo reflexivo, olhando, né, para aquele esquife, né, que é em pedra, e a gente ficou ali também observando ele. O que será que ele está pensando sobre Vasco da Gama? Né? Então é importante a gente saber essa referência e essa relação entre a obra, os Lusíadas, com tudo que nós já falamos anteriormente, né? Desde a questão do épico, desde a questão da influência dos mitos, e agora das características do Renascimento. Inclusive, ao lado do túmulo de Vasco da Gama está o túmulo de Camões. Exatamente. Então, unidos na literatura, unidos ali também, que também atrai muita gente. Eu, particularmente, fiquei observando tudo de Camões, muito entalhado, com entalhes que lembravam os Lusíadas, tá? Muitas pessoas visitando também. Sim. Então, realmente, existe ali naquele espaço, né, uma aura muito grande de respeito Verdade. por esses dois homens. Uma grande reverência, né, na verdade. E a gente quer perguntar para vocês, né, pedir para vocês deixarem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça depois né, como fizemos agora com Lusíadas, se vocês querem que nós façamos sobre Dom Quixote de La Mancha, porque é Península Ibérica também, a Espanha está ali vizinho a Portugal. Se vocês quiserem um vídeo, né, como esse, sobre a obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, deixe nos comentários, que aí nós vamos providenciar. Não esqueça aí de deixar se vocês gostaram, deixar o legalzinho aí no vídeo. E considerem, se gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal. Nós lançamos vídeos sempre todas as segundas e quartas-feiras, né? Sempre um assunto novo, misturando aí literatura, história, arte, cultura e antropologia, né? Forte abraço, obrigada mais uma vez pela presença e até logo. Boas navegações para todos aí. Nos vemos depois. Tchau, tchau. Tchau.